ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Pensamento analítico, um antídoto contra vieses. O que são vieses? São aquelas coisas que moram na nossa cabeça e a gente entende que é um fato. E no mundo cada vez mais conectado, o mundo com cada vez mais dados, a gente precisa ter essa capacidade de analisar os dados. Pensamento analítico é a primeira habilidade no relatório Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial. Num segundo ranking, dentro do mesmo relatório, que é o relatório de tendências de aprendizagem, pensamento analítico ainda permanece como primeiro lugar. Então, é uma habilidade que profissionais do futuro e do presente vão ter que desenvolver de qualquer forma. E aqui, aproveitando a companhia do Tobias, que tem muita afinidade com esse tema, por conta da área de atuação dele, como que você vê a importância dessa habilidade no mercado de trabalho? Eu acho que, como você mesmo mencionou, Rebeca, é uma habilidade essencial. Aliás, hoje em dia, as habilidades essenciais que eu vejo também projetadas para o futuro são os ditos soft skills, as habilidades interpessoais, as habilidades, eu diria, de percepção, de interpretação, e aí entra também o tema de hoje, que é, quando você ouve o nome em si, parece analítico, remete a números, remete a cálculos, remete a uma coisa mais exata, e no meu entendimento não é. É a capacidade cognitiva de você juntar vários elementos, de você captar elementos num dado momento, no espaço, naquilo que você está fazendo, se propondo a fazer. E a gente chama isso muitas vezes de pensar fora da caixinha, É de você pegar elementos que parecem não ter conexão e falar, mas espera aí, que se eu pegar esse daqui e juntar ali, a gente está no caminho certo. Um pouco isso. Então é importantíssimo. Isso, e nesse mundo que a tecnologia, a inteligência artificial cada vez mais se aproxima, o ser humano ele não pode ser um mero leitor de dados, consumidor de dados. Até porque é um grande desafio, assim, hoje, em um dia, a gente gera volume de informação que a gente gerava em 100 anos. Então, o pensamento analítico vai, inclusive, da minha capacidade, de olhar aquele dado. Eu sempre falo para os meus clientes, se você não está tomando decisão baseada num dado ou num fato, você está tomando decisão em cima do quê? De um viés, de uma crença. É a hora que a gente compromete os nossos resultados, é a hora que a gente compromete a nossa qualidade de liderança, o nosso futuro. E aí, Vicente, você, sempre em Big Tech, que são as responsáveis pela geração de muitos desses dados e da disponibilidade desse dado para o mercado. Como é que você vê a importância de um profissional desenvolver pensamento analítico? Eu sempre lembro que, é claro que no meu trabalho de publicidade sempre teve a parte de mídia, que é um cálculo sempre matemático, de impacto numa certa população, de desduplicar a mensagem, quantas pessoas já foram impactadas, já era assumido que tinha uma coisa de matemática. Mas o time de RH, que chamava People Ops, tinha um time de... Chamava como? People Operations. People Operations. As empresas sempre têm um nome divertido para o antigo RH, Mas é interessante que tinha um time de análise de dados dentro desse time lá desde 2005, 2006. E eu achava engraçado isso. Por que será, Não era necessariamente análise de salário médio, não era essas análises que você compra. Eram análises internas, não só das pesquisas de clima, mas se tinha mulheres o suficiente na liderança, se estava tudo equivalendo, se aqueles números podiam ensinar alguma coisa sobre a população de funcionários, da idade média crescendo com o tempo e mudando os benefícios que eram necessários. Então, no espírito que o Tobias falou, olhar os pedaços e analisar, é algo que é uma exigência em qualquer cargo hoje, e acho que com a inteligência artificial ficando cada vez melhor, ou no mínimo a machine learning do dia a dia, as pessoas vão ter que cada vez mais aprender não só olhar cada folha de árvore, mas poder olhar as florestas inteiras, porque a máquina vai fazer muitos desses cálculos complexos só por uma frase em português. Então vai dispensar você de estudar regressões, Claro, sempre pode estudar, mas eu acho que vai mudar o jeito que você lida com dados, Eles vão limpar os dados mais rápido para você, então vai ser uma grande mudança e aprender a lidar com esses grandes com essas decisões que podem ser embasadas em dados ou inspiradas em dados, vai ser uma habilidade que
qualquer empresa vai exigir. Posso complementar Claro. só um ponto em cima do que você acabou de falar, das folhas? Eu acho que cada vez mais o desafio, além de você filtrar aquela multidão de informações que você recebe, e talvez a inteligência artificial venha para nos ajudar nesse processo. Eu ainda não sou expert o suficiente para julgar, eu só fiz minhas pequenas experiências, mas acho que um desafio que não é de hoje é a gente não deixar de enxergar a floresta por causa do monte de árvores. Ou seja, a gente também e aí tem uma coisa muito de comportamento e de viés e tal, da gente também ter aquela paciência de dar um passo para trás, respirar fundo antes de tomar ação, deixar um momento sem decisão no meio da história, que também é uma coisa que eu abordo em transições, um momento que você sai fora antes de você reagir e fazer qualquer coisa. Não é porque alguém fechou você na estrada que você vai tirar a marreta e sair do carro para resolver na marretada. Então, se você respirar fundo, você vê que isso vale para todas as relações humanas e tudo mais. E os viéses que você diz realmente não só nos impulsionam a agir de certa forma, como também nos impulsionam a não agir de muitas formas, quando a gente deveria estar agindo. Então, foi dito em algum momento hoje nos nossos encontros a questão do autoconhecimento, que é importantíssimo para você, pelo menos, você talvez não consiga controlar os seus instintos, os seus vieses, mas você tendo conhecimento, pelo menos você sabe quando que tem que acender o farol vermelho e falar, opa, respira fundo. Nossa, e hoje tem, né, uma ferramenta que a gente usa, que é como é que eu organizo uma tomada de decisão. A gente toma milhares de decisões ao longo do dia, só que a gente nunca para entender como é que é esse processo. Então vem aquilo lá, troca ou não de carreira, né? Troca ou não de empresa, troca ou não de segmento. Aí eu pergunto, quais são os critérios de sucesso? A pessoa trava. Então, assim, o que essa escolha tem que te oferecer para você ficar satisfeito com a resultante? É salário? É qualidade de vida? É mais tempo com a família? É menos deslocamento geográfico? É liberdade geográfica? Aí a pessoa para e ela trava. Então, assim, o processo de tomada de decisão, ele não é ensinado e a gente faz ele de forma automática. E no último SXSW, que eu não sei se é o que você foi, mas a Amy Webb, ela trouxe que o luxo lá na frente para um ser humano vai ser fazer escolhas. Porque a todo momento o algoritmo está fazendo escolhas pela gente. Então a gente fica lá olhando a telinha e achando que aquilo é a verdade absoluta, sendo que por trás tem um algoritmo escolhendo o que ele está me mostrando. Tanto que é assim, você que está nos acompanhando, faz uma pesquisa no teu navegador e pede para o colega do lado fazer uma pesquisa. Vai vir resultado diferente, porque o algoritmo vai tentar, né, entender o que você quer escutar. E aí vem uma série de dificuldades, porque, né, alguém que gosta do amarelo, o algoritmo diz que o amarelo é certo, alguém que gosta do azul, né, o algoritmo diz que realmente é aquilo, e a gente vai criando uma grande bolha, né, e por isso que o pensamento analítico, eu acredito que vai ajudar a gente não só em tomadas de decisão, mas também em relacionamentos mais saudáveis, porque eu tenho que entender que eu vejo o mundo a partir do lugar que eu estou, né, ou a partir do que o algoritmo está me mostrando. Então tá tudo certo, Vicente, ter um outro jeito, né? Com certeza, eu acho que também esse mundo, não sei se você concorda, Vicente, essa questão das escolhas que a gente tem hoje, essa multitude de escolhas que nos são colocadas, que você chamou de luxo do futuro, eu acho que também são o lixo do futuro. Porque você ter o direito a opções é uma maravilha. Sim. Nós temos, porque muita gente não tem direito à opção, tem uma vida XPTO em algum canto e acabou, e não tem para onde fugir, é aquilo lá. Tá? Mas você ter as escolhas não é uma maravilha, te coloca diante responsabilidade. de uma responsabilidade enorme e você escolheu, então você tem que arcar com as consequências das suas decisões, não dá para empurrar para o outro. Alguém outro apresentou, mas você escolheu. Eu concordo plenamente. Eu acho que com a minha esposa a gente acha muito interessante ver as crianças vendo desenho animado hoje. Porque antigamente você ligava a TV, assistia um dos dois canais que tinha desenho de manhã, aí uma hora acabava os desenhos, começava o jornal e você tinha que fazer outra coisa. Hoje, se uma criança quiser sentar e assistir 24 horas de desenho totalmente diferentes do mundo inteiro, ela tem essa opção, ela tem essa habilidade. Mas às vezes eu vejo meus filhos só navegando por 10 minutos tentando achar um desenho, e eu também faço isso, tentando achar um seriado, né? Então, essa falta de deliberação clara do que você quer fazer, eu acho que essa, eu vou dizer de riqueza, mas não é bem riqueza, né? Essa pluralidade de opções, ela esconde que, na verdade, todas são muito parecidas. Às vezes não tem muita diferença escolher uma ou outra, né? Enquanto que uma decisão maior, como com quem você vai casar,
ou, enfim, se você vai comer mais saudável ou menos saudável, às vezes está encoberta por um monte de ruído, né? Ruído. Bom, mas esse episódio, né, a gente tem aqui o teu capítulo, ó, transições expectativas. Vamos colaborar com o pensamento analítico das pessoas. Qual que é o aprendizado, né? O leitor que chega lá no seu capítulo, que é o 20º capítulo, depois do seu só tem o do Vicente. Qual é o aprendizado? Que até no final da fila eu ando junto com meu amigo. Exatamente. Então, se vocês começarem a ler o livro pelo começo, vocês vão chegar só no final, no capítulo dos 2. E aí? Então, antecipa aí para o pessoal qual é o aprendizado da sua história. Em termos de transições, eu acho que assim, eu colocaria talvez duas coisas em termos de aprendizado. Um é que você não consegue adivinhar o futuro. Então, eu acho que você tem que sim planejar, porque se quem não planeja tem futuro. Simplesmente elas não têm futuro, tem destino, acabou. Acontece alguma coisa, né? Gostou da frase, né? Gostou, né? Então, acho que é uma das coisas. Então, tem que planejar mesmo que não dê certo. Sim. Tem que pensar o que você quer, quais são os objetivos, colocar alguma coisa para você ver se você vai navegar para o norte ou para o sul. Quer dizer, tem que ter uma mínima ideia. Não é garantia de nada, mas é um pressuposto para você chegar a algum lugar, eventualmente, onde você queria, né? Então, isso me parece um pensamento analítico que você tem que ter para o que vai para frente. Para trás, não adianta você ficar se namorando sobre tudo que deu errado. Tem que, sim, conquistar... festejar as conquistas, as vitórias e reconhecer o que deu de errado, porque tem coisa que deu errado, com certeza, e a gente aprende muito das coisas erradas. Não quer dizer que a gente vai conseguir necessariamente evitar ou consertar os erros passados, que imagino que atire a pedra quem nunca errou, né? Quem nunca errou. Eu com certeza errei muitas vezes na vida e lamento muito, espero que não tenha magoado ninguém nesse caminho, né? Pelo menos não além da conta, mas ou causado muito estrago, mas é fato. Agora, eu acho que se a gente pode no decorrer da vida dizer que teve mais acertos do que erros, já está de bom tamanho. Gente, eu já comecei errando porque eu estava em pé no dia do parto, queria sair pelo pescoço da minha mãe. Então, realmente, eu já comecei, e sabe qual foi a minha pior nota? Foi meu apigar, porque eu nasci tão, né, foi um parto tão complicado que meu apigar, aquela nota que o bebê tem, foi vermelho. Mas compensou depois, hein, Rebeca? Tô tentando. Você tinha que ter planejado melhor, hein? Cara, não deu, não planejei. Fiquei lá 6 meses, eu fui prematura sem planejar. Eu lembrei de uma frase que acho que é do Dwight Eisenhower, que era presidente dos Estados Unidos, né? Que é quem fracassa em planejar, planeja em fracassar. Eu adoro essa frase. Eu uso muito. Boa. Nossa, gostei. Vou pôr também na descrição do episódio essa não frase. Conhecia, mas também não, por isso que eu vou colocar para não esquecer. Não é da minha época. Pula essa parte. Bom, para finalizar o nosso segundo bloco, e contar para vocês que o terceiro é um bloco que eu gosto muito, mas você vai ter que chegar lá para saber o que vamos aprontar no terceiro bloco. Quero convidar vocês para o workshop Carreira com Propósito. Porque quando a gente olha essas histórias, você escuta aqui o Tobias contando, né? Propósito é o caminho, né? Carreira é o caminho, propósito é o que eu faço durante o meu caminho para a construção de um legado. E quando a gente estava aqui na produção do livro, né, aqueles legados genéricos, né, um livro, então a gente já fez aqui um legado, fizemos filho, né, e uma árvore, depois vocês vão me contar se vocês plantaram uma árvore. Mas dentro desse universo do pensamento analítico, o legado ele não precisa ser o genérico. Então, ok, gabaritamos, fizemos um livro, estamos deixando os filhos para os mundos, árvore também, acho que a gente deve ter plantado, mas eu acho que a gente levar mais a sério o nosso propósito, que é o tema do workshop Carreira com Propósito, é aplicar pensamento analítico, e não é uma venda, porque o workshop ele não é uma venda, ele é um grupo, ele é um workshop que vai acontecer de forma gratuita, para honrar a nossa bandeira de ajudar as pessoas a colocarem a sua carreira a serviço do propósito, e não ao contrário. Né? Não dá para a gente esperar, né, ficar um velhinho lá, o sábio da montanha, para começar a falar de propósito. A gente tem que começar a falar de propósito desde sempre, para a gente deixar um legado para gerações futuras. Mas espero você no próximo bloco. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama.
Realização Academia de Competências Integrativas.